Vamos convidar Nicole. Esperando a Nicole. Oiê. Toda vez, olha lá, toda vez que eu entro, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu sou convidada, minha câmera aparece virada. Que loucura. E aí? Não sei. Tudo Não, bem? tô bem, e você? Tô bem, graças a Estou, Deus, tudo indo. estou aprendendo aqui a ser a anfitriã, né? Eu estou acostumada a É, ser convidada. Anfitriã é a primeira vez. E aí, me é, conte, diga. é gostoso, é gostoso. É igual o que eu falei pra você, é como se a gente estivesse recebendo as pessoas na nossa casa, né? Sim, 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 aqui é a minha casa, então estão todos muito bem-vindos aqui. Vamos falar sobre adoção, né? Na visão Sim. sistêmica. Primeira coisa, né, para quem não me conhece, sou a Camila, sou consteladora familiar. Eu conheço a Nicole, né, faz muito tempo. E essa ideia do tema me veio quando você me contou do seu processo, né? Quando você contou que você tinha feito a sessão, como foi o seu processo. E então me fale, né, para quem não te conhece, um pouco de você. Olá, gente. Meu nome é Nicole Zwin, eu sou educadora parental e hoje eu trabalho com orientação para pais, mas visando o desenvolvimento saudável das crianças e a harmonia familiar, né? E tudo isso foi um processo que cai até mesmo no assunto que a gente vai tratar hoje, né, sobre a adoção. Sim, sim. Tanto na parte profissional, né? Tanto na parte pessoal, enfim, é como eu falo sempre, é um sistema, então, independente de uma coisa levar a outra, as coisas vão se incluindo, né? O que a gente vive na vida pessoal, a gente leva para profissional, o que a gente tem na profissional, a gente acaba levando para pessoal, então acaba tudo se ligando de certa forma. É muito engraçado que quando eu comecei a trabalhar a orientação, eu comecei a estudar, né? Tirando só a parte pedagógica, mas para trabalhar com as assessorias, falar de desenvolvimento humano, falar de relacionamento familiar, eu fui me autoconhecendo nesse processo. E aí eu me dei conta que eu não me conhecia e que tinham muitas coisas que eu trazia da minha infância é, que eu não me dava conta. Né? E aí eu fui convidada por uma outra amiga que ela é consteladora familiar para fazer justamente a constelação no foco no início da vida. E como eu sou adotada, para quem não sabe, eu sou adotada desde os 3 dias de vida. Então eu sempre contei a minha vida a partir desses 3 dias. Só que a nossa vida começa na gestação e a gente tem 9 meses, né? Que a gente divide a água, a respiração, a alimentação, os sentimentos, né, dentro do ventre. E eu Sim, nunca tinha pensado nisso, é muito engraçado. sim, E e eu atendo muitas pessoas assim, adotadas, e o quanto às vezes, né, essas pessoas, eu não tenho a vivência, porque né, eu fui criada pelos meus pais biológicos, então a minha vivência é a profissional, mas o quanto as pessoas às vezes elas esquecem, elas excluem mesmo esses pais biológicos, né? Como se o mais importante que foi ali a vida, foi aquele sim para a vida, não tivesse importância. Que bom, né, que depois teve os pais que criaram aí, mas a vida, como você trouxe, né, começou lá na concepção, aquelas duas pessoas que mesmo assim, foi um ato, mas que foi um sim para a vida. Então, verdade. excluem isso, né? Exclui de onde que começou a vida. E é muito engraçado, cara, porque assim, você me conhece, eu nunca tive, nem eu, nem a minha irmã, que somos as duas adotadas, a gente nunca teve problema com a adoção. Uhum. A gente tinha problemas principalmente com as pessoas em saber que nós éramos adotadas. Porque as pessoas criam aquela coisa de, eu posso falar, sabe? É constrangedor. E para mim e para minha irmã, sempre foi muito natural, porque a gente sempre soube a verdade desde pequena.
desde Sim. os primeiros dias. Isso faz todo, gente, isso faz toda a diferença, né? E aí, quando eu passei por esse processo, eu sempre tive muita gratidão pela minha mãe biológica, porque ela me deu a oportunidade de viver outra vida. Mas eu nunca parei para pensar, justamente na gestação, que, cara, ela fez uma escolha de me proteger, de me amar, durante 9 meses, porque não tem como você gerar uma criança se você não tem amor por ela. Sim. Que, mesmo que como ela fez, né? E hoje eu tenho essa compreensão de o ato mais nobre do amor, que é criar uma criança 9 meses ali na sua barriga, sentir ela Dizer sim, crescer. né? Ela disse sim. Ela disse sim, Ela disse exatamente. sim para sua vida. Eu falo isso. E até quando, né, tem dois atos de amor. O primeiro que ela poderia simplesmente ter escolhido, não quero. Ela tinha essa escolha, ela tinha esse direito, né? Não na questão moral, mas na questão ela poderia, né? Era uma Sim, escolha ali. Ela escolheu te gerar. Foi uma escolha. Né? E ali tem amor, tem um ato de amor, assim como quando ela escolhe, eu não dou conta de ficar com essa criança, e ela escolhe dar para que outra pessoa cuide, que também ali tem amor. E aí, às vezes, é difícil, né, para a pessoa entender que é amor, não é um abandono. É lógico que sim. tem que trabalhar esse processo dessa sensação de que tem um abandono, mas o quanto aquilo é maior e quanto naquilo tem amor. Eu falo, né, tem mulheres que eu trabalhei muitos anos, né, na área da saúde, assim, no BS, em hospital, enfim. Tem mulher que perde os dentes porque ela tá gerando e ela às vezes não tá comendo bem e ela fica sem sangue praticamente para dar para o Verdade. filho, né? Os dentes ficam moles assim porque não tem, o corpo não tem de onde tirar, porque a prioridade é o bebê. Então, olha quanto amor que tem aí de uma mãe, né? E é difícil às vezes entender que existe amor. Sim. Ainda mais na nossa sociedade, né? Que existe essa crença que, assim, ok, gente, eu não tô colocando aqui que eu sou a favor do aborto. Mas quando uma mulher pensa no aborto, ela é criticada. Mas, ao mesmo tempo, a mulher que ela entrega o seu filho, né, para adoção de forma legal, para ele fazer parte de uma outra família, de uma outra realidade, ter uma oportunidade de vida diferente da que ela teve, ela também é criticada. Ela também Sim. é criticada, né? Sim. E isso é cultural. Se ela não tivesse me dado, e eu passei a minha vida muitas vezes pensando nisso, né? E às Teve. vezes ela é julgada, então, pelo próprio filho, né? Para o filho que cresce, minha mãe não me deu, meu pai me deu, minha mãe não quis ficar comigo, né? Sem conseguir enxergar o além disso. É porque existe uma coisa, Cá, que eu estava até vendo essa semana, que chama sentimento social. E a gente, às vezes, cria esse sentimento social porque, na nossa cabeça, quando uma mulher entrega o filho para adoção, ela está abandonando. E, na Isso. verdade, não. É um ato nobre de amor. Eu não tenho condições, mas eu vou permitir que essa criança tenha uma vida melhor, ou então que ela tenha condições de sobreviver com uma outra família, né? Sim, é o que eu falo, né? É um ato de amor. Tem muito amor ali, que é um processo de voltar lá, como você fez, voltar lá e entender, né? Entender que ela gerou, enfim, que existiu esse sim para a vida e que isso é o amor. E assim, e perceber que às vezes, né, tem essa sensação de abandono, mas na verdade, assim, imagina quanto amor. Teve o amor do pai e da mãe, que disse sim para a vida, depois teve o amor de mais dois pais que disseram sim, vou criar, vou cuidar, vou prover. Então a pessoa ali às vezes está se sentindo tão vazia, não percebendo o quanto que ela está cheia, quanto que ela está preenchida. Eu já vi constelação uma vez que era a pessoa adotada assim, e na hora que ela colocou, todo mundo olhava para ela, então assim, tinha tanto amor ali para ela e ela não enxergava, ela não conseguia ver, ela só estava ali, vazio, abandono, fui rejeitada, fui abandonada. E aí, quando ela entendeu que, olha, quanto amor tem aqui para você, você tem quatro Sim. pais, aí muda, né? Aí se preenche daquilo e vai para a vida de um outro lugar, de uma nova forma. Exatamente.
Eu falo que eu não fui adotada só pelos meus pais. Você sabe, eu convivi na sua família, então eu fiz parte muito tempo da sua família. Eu falo que a minha vida é um processo de adoção, porque as pessoas foram me adotando pela vida mesmo. E eu fui adotando as pessoas e as famílias, assim. É muito Sim. comum na minha vida e na da minha irmã. Eu acho que por até esse fato da adoção ser tão natural para nós, né, e sempre ter sido tratado com toda a verdade que a minha mãe e meu pai trouxeram, a gente sempre se sentiu muito adotada pela família dos nossos amigos, Sim, né? é muito, Então, muito natural assim de vocês. Ai, minha avó, minha tia, eu não sei nem às vezes de quem vocês estão falando, porque é tanta avó, tanta tia, tanta, né? Que é bem isso, assim, muitas famílias que vocês foram incluindo, né, na vida de vocês, que a gente até às vezes dá uma perdida. Tipo, que avó que é essa? Que tia que é essa? Mas é alguém ali, verdade. E né? isso é muito bom, isso é muito bom. A adoção, ela faz parte da minha vida, assim, de uma forma muito aberta, porque sempre foi. E o engraçado é que eu tenho amigos, né, que têm irmãos que são adotados, mas que não têm nem a parceria que eu tenho com a minha irmã. Aliás, a gente conhece pessoas que nem biologicamente, irmãos biológicos, têm a parceria que eu tenho com a minha irmã, né? E outro fato que, assim, eu tenho amigas que elas não entendem essa relação com a adoção. Por quê? Porque quando a mentira faz parte de uma vida da criança e ela cresce, gente, isso desenvolvimento humano. Ela se sente vivendo uma vida enganada. Então, quando essa criança descobre com 10, 12, 15, 16 anos, né, que ela foi adotada, tem pessoas, eu já ouvi casos de pessoas que, olha, a pessoa tem 40 anos, não conta pra ela que ela é adotada, né? E na E alma dela, aí, ela sabe, né? Então, assim, é um sofrimento, porque às vezes ali ela sabe que tem alguma coisa errada, diferente. assim, diferente. Ela, no coração dela, na alma, ela sabe, né? Então o sofrimento é muito, muito maior. E eu até ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou nesse assunto, o quanto é, né? Claro, se possível, com segurança. Até se essa criança puder ter o contato com a família biológica, não cortar ali, como eu falei, tem casos e casos, mas assim, se for possível, que ela saiba a origem dela, ela saiba de onde ela veio. Isso é dar força, dá mais força para ela e para a vida do que mentira, não pode, é errado negar, né? Negar esses pais, negar de onde ela veio. Com certeza. Assim, para a criança, ela formar a identidade dela, a personalidade dela, ela precisa saber de onde ela partiu. E a origem da criança, ela é fundamental. E é muito engraçado, gente. É surreal. Porque quando a gente começa a olhar para uma parte da vida, que na verdade, para mim, eu nunca negligenciei conscientemente. Eu sempre fui grata pela minha mãe, mas eu nunca pensei no meu pai, né? E aí, eu sempre tive problemas de relacionamento. Porque quando eu achava que não ia dar certo, eu metia o pé na bunda e falava, deixa pra lá. Mas por quê? Porque eu sempre reneguei, e hoje eu entendo isso, o primeiro homem da minha vida, que foi meu pai. Eu nunca pensei no meu pai biológico, né? Nem em forma energética. Tá? Eu nunca pensei fisionomia dos meus pais biológicos. Conheço pessoas que se imaginam, será que eu pareço com ele? Será que eu pareceria mais com a mãe? Conheço pessoas que são adotadas e têm essa imaginação, mas eu, além de nunca ter imaginado meu pai nem energeticamente e ter problemas de relacionamento justamente por isso, por essa rejeição masculina, é engraçado que eu sempre olhei as crianças no farol. Eu nunca procurei os meus pais, mas eu queria saber se eu tinha um irmão. Isso é muito engraçado. Os pais, ok, eu era grata pela minha mãe, mas eu Aham. ficava olhando na rua. Nossa, aquele menino moreno parece eu. Quando eu via, gente, uma criança de rua, eu tenho uma marca na perna, né? E aí eu ficava olhando para ver se essa criança tinha essa marca também. Para ver se era Sério, seu irmão. O que? Ah, uma pede, né?
de forma assim, Sim. não, você não foi lá exatamente onde você poderia ter ido buscar, mas no seu coração você buscava a sua família, né? Você estava sempre ali. Onde está minha família? Cadê a minha família? De onde eu vim? Como uma referência, né? De que lugar você veio? De De que onde lugar eu você vim? veio, É né? bem isso. E E isso não é ruim, gente, isso não é ruim para a criança. Se o seu filho é adotado e ele começa a imaginar, e ele começa a ver as pessoas falar, olha, aquela pessoa parece comigo, pergunta para ele, né? Como você imagina o papai e a mamãe, né, biológico? Como você imagina, né? Por quê? Gente, é muito surreal quando a gente pensa nessa nossa origem da vida. Faz todo sentido muitos atos que a gente tem, né? Eu rejeitava, eu sempre tive problema, por quê? Porque eu rejeitava essa parte da minha vida, né? E a criança, quando ela não, a gente não alimenta essa imaginação, e não é a imaginação pela imaginação, mas é a imaginação por ter o carinho, por ter a gratidão por aqueles pais, né? Ela sim, não precisa desenvolver o amor amanhã ou depois trocar de família, que tem muita mãe que tem esse medo, o ciúme, né, da mãe e do pai biológico. Mas a gente precisa deixar as crianças imaginarem de onde elas vieram. e outra coisa, né? Às vezes é além do imaginar. Eu também, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não conheci, né? Tem duas questões. Uma que às vezes a maioria é mais comum do pai, às vezes não fica e o padrasto cria. É a mesma coisa, né? Esse mesmo Sim, olhar. Esse pai não ficou, mas foi um ato de amor deixar que outro cuidasse, provesse, enfim, criasse como um filho. E aí, quando a pessoa fala, eu não conheço, eu nunca vi meu pai, ou nunca vi minha mãe, enfim, eu falo, na sua alma você conhece, porque você é 50% de cada. Claro que para sim. criança é mais difícil, mas dizer mesmo assim, ó, imagina que o seu pai é o café e sua mãe é o leite. Quando mistura, é você, então você é a mistura dessas duas pessoas. Então, mesmo que Exatamente. você não conheça fisicamente, no seu coração você consegue ali se conectar e saber quem são aquelas pessoas, porque aquelas pessoas moram dentro de você, né? É só uma questão mesmo de se conectar com isso, que você é muito, não é fácil, mas é simples, Não. né? Você conseguir fazer isso. É uma conexão mesmo com algo que já existe dentro de você, que é quem você é, de onde você veio. Veio. Sim. Eu, e aí, quando eu comecei esse processo, foi muito engraçado, porque, imagina o pai, tal. Agora escreve, aí tem um pedaço que assim, escreve uma carta pro seu pai. Aí ela deu uma lista de músicas pra, né? Porque assim, Aham. gente, quando a gente faz que seja uma, eu falo uma terapia, uma consultoria que trabalha, né, o inconsciente, a gente precisa de estímulos para abrir o inconsciente. E em alguns momentos a gente não sabe o que é real e o que é imaginário. Só que existe um momento, né, que as emoções elas falam, não, isso aqui é real. Isso aqui você viveu, isso aqui são lembranças. É isso aqui que você queria falar. E quando eu comecei a carta, eu comecei super educada. Não, 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 não. Aí, de repente, depois eu comecei. Por que porque eu não entendo porque você me rejeitou. E aí, quando eu escrevi essa palavra, eu falei, agora eu sei porque eu rejeitei todos os homens da minha vida. Porque era esse o sentimento que estava lá dentro, de rejeição do meu pai. Porque eu Sim. tenho, porque eu tenho os dados, né, dos meus Aham. pais biológicos, só que eu não tenho o nome do meu pai. É engraçado que na minha certidão, eu não sei se ela apagou durante o tempo, eu não sei se teve um erro, não sei se era uma briga judicial, mas eu tenho o nome dos meus avós paternos, da minha mãe, dos meus avós maternos, mas eu não tenho o nome do meu pai. Então, era uma pessoa que, assim, literalmente não existiu. Porque eu não sei o que aconteceu. Porque certidão, se tem o pai, tem os avós.
A minha é o contrário. Tem os Os avós avós e não e tem não tem os pais. Eu os não sei se pais. foi um erro. Eu não sei se era algum problema de justiça, né? Tava vendo DNA e os avós falaram, não, coloca o nosso... Não sei o que aconteceu. Isso eu nunca vou saber. Mas foi engraçado que escrever para ele me trouxe essa coisa de esse sentimento de eu não te rejeitei, eu não sabia como lidar com você. E aí eu Sim, me porque era um tomei. ser humano ali com as dores dele também, né? Exatamente. E aí, depois desse entender, ok, não tem o nome dele, e talvez realmente, por que que ele pode não ter compreendido que ele ia ser pai? Voltou? E aí os homens têm esse Voltei, tô problema. aqui. E aí os homens têm esse problema quando eles engravidam, mesmo estando num relacionamento, qual que era a situação, né, dos meus pais biológicos? Isso me diz a respeito? Não. O que me diz Sim, porque é da respeito é questão deles como um casal, né? Que pode ter sido assim, ali um segundo, né? Um ato ali, mas que te gerou a vida, mas é uma questão que é deles. é É, e deles. sim, e quando acontece, né, na constelação, eu sempre trago, né? Eu tento trazer para a pessoa essa consciência de, olha, é um ser humano ali que provavelmente tinha as dores dele, né? E que bom que ele fez isso e deixou para que outra pessoa, se ele não podia ali fazer o papel dele de pai, que bom que ele permitiu que outra pessoa fizesse. Né? Isso é Sim, amor, como a gente trouxe ali no começo, isso é amor, quando ele fala, eu não dou conta disso, sabe? É demais para mim, enfim, sei lá o que aconteceu, mas assim, eu não dou conta. Então eu permito, eu saio para que outra pessoa faça esse papel. Que bom, sim, né? Que bom. É, exatamente. outra coisa, assim, que às vezes acaba aparecendo é dessas dinâmicas, né? E aí, como que essas dinâmicas do sistema familiar, porque aí tem isso. Então, o pai às vezes tem ali uma dor que provavelmente veio do avô, que veio do bisavô, enfim. É algo que vem muito lá de trás. E tem sim essa influência, que é algo que precisa ser sempre olhado ali, processado, até como você traz, essa sensação de abandono, é algo que tem que ser visto, como você falou, né? Eu me senti rejeitada, e tudo bem, às vezes a pessoa fala, eu tô com muita raiva, e tudo bem também, E né? Não é tudo que é bem para também. negar, mas olha para isso e fala, ok, foi como foi, eu tô com muita raiva agora, e eu vou ter que lidar com a minha raiva. Eu queria que meu pai tivesse ficado, eu queria que minha mãe tivesse ficado, e eles não ficaram, né? Eu não tive essa, eu queria que eles tivessem ficado. Mas quando eu fui me desenvolvendo no processo, e principalmente que eu fui. É uma energia que é muito louca, é muito estranha, é um sentimento de acolhimento. E aí eu senti que era assim: eu não te rejeitei, eu só não sabia como te amar. Em E assim, nenhum na verdade, amor, momento. né? Amor do Sim, jeito que pôde. que pôde. Em nenhum momento, depois que eu passei por esse processo, eu senti essa rejeição. Na verdade, o sentimento que ficou e que hoje me fortalece. Aliás, eu faço hoje até uma diquinha sua, que é do tomar a água dos pais, né? Aham. E Sim. aí, hoje eu tomo 2 copinhos, porque eu também tomo a minha origem biológica. Sim, sim. E, E aí e você se sente aí, mais forte, né? sim, e é muito engraçado que assim, é, a gente vai abrindo, né? Porque nós somos formados eu falo que os padrões sociais, as coisas que a gente não sabe muito bem da onde surgem dentro de nós, a gente vai colocando em caixinhas, né? E aí, quando abriu a caixinha, né, desse amor que me tomou e falou, cara, eu sou fruto, que eu me dei conta que eu sou fruto do mais nobre ato de amor, sabe? Que é a Porque vida, né? assim, não tem Tem como. É o amor proporcionar maior. da vida, é o proporcionar da vida, é o proporcionar, literalmente o amor altruísta de eu te amo, eu te carreguei, mas eu só posso ir até aqui
Eu não posso ir mais. Eu só posso ir até aqui. E respeitar o limite dos meus pais biológicos. Falar gratidão. Hoje o meu olhar para eles é totalmente Sim, diferente. é bem disso assim, né? Eles deram tudo que eles tinham. Era isso. E era Sim. tudo. E era o suficiente, porque você tá viva, então foi suficiente, né? Você E não era pouco nasceu, nem muito. não, era o suficiente porque permitiu você chegar aqui, Sim. né? E o que eu trago, né, é muito isso, assim, foi suficiente, foi como foi, concorde com o que foi, né? Quantas mulheres aí morrem no parto, então assim, olha, risco, uma mãe ela tá ali correndo risco, né? Sua mãe poderia ter morrido. Mesmo assim, ela Sim. pagou o preço e te permitiu que você nascesse. E assim, É, pode falar. não, eu tô só. Mas é Não, eu bem ia isso mesmo. falar que, assim, os pais, né, os pais adotivos, as pessoas que adotam, também ter esse olhar para os pais biológicos, né? Agradecer e não negar de onde essa criança veio. Porque, assim, quando você nega os pais dessa criança, você nega a própria criança que veio Sim. deles. Então, É, ter né, na constelação a gente fala, ter a hierarquia de esses pais chegaram antes, então eles têm o lugar deles de primeiro, e o pertencimento de esses pais aí fazem parte. Então, ter esse olhar de gratidão, não negar esses pais, como eu falei no começo, né? De, se possível, permitir que tenham contato com o irmão, com alguém ali da família, que a criança, né? Que a pessoa entenda que de onde ela veio, que ela consiga se enxergar ali também, né? Do lugar de onde ela veio. Se não for possível, de alguma forma, lembrar, né, que ela veio, que os pais não puderam ficar, enfim, de uma forma, acho que você vai saber explicar isso melhor do que eu, dessa parte de como explicar para a criança que ela veio de outro lugar, mas que ela foi amada também nesse primeiro lugar e ela é amada aqui também nessa família. com certeza. E assim, aqui na orientação, eu pego algumas coisas até da constelação. E o que eu trago? A gente acaba desrespeitando a própria origem da família. Porque assim, se você adotou ela com um dia, 2 dias, 3 dias, ela teve, e é aquilo que eu falei, ela teve uma vida antes de nascer. Né? Ela dividiu sentimentos, emoções e ela viveu experiências dentro da barriga da mãe biológica. Então, assim, é você desrespeitar tudo isso que a criança carrega. E ela A carrega tudo origem, isso. né? E ela carrega. Porque as crianças, quando elas nascem já com algumas personalidades e temperamentos de sentimentos e emoções que elas sentiram na barriga. Então, assim, a gente precisa entender a origem, né? E não criticar, devia a criança agitada, devia ser da noite, devia ter muita gente que fala isso. E às vezes não. Às vezes ela passou tanto nervoso para ter aquela criança que aquela criança nasceu agitada, tá, Aí já gente? entra o julgamento, né? Já entra o julgamento. E às vezes não, ela lutou tanto para ter aquela criança e ninguém luta sorrindo. A gente luta nervoso, a gente luta com raiva, a gente luta com sentimentos que dão força. Porque a gente, sentimentos geralmente, como carinho, afeto, eles estão juntos? Estão, mas eles não dão força, eles enfraquecem. Por isso que a gente fala que o amor cega. Então, para a gente lutar pela vida de alguém, a gente sente raiva, a gente sente determinação. São sentimentos, além de pesados, são sentimentos que dão força. Então, essa criança, ela nasce com essa energia de força. A agitação da criança, às vezes, vem dessa força. E a gente precisa respeitar essa origem da criança, tá? Às vezes a criança pergunta dos pais e a gente... Mãe tem um certo ciúminho de falar da mãe biológica. E eu vivi isso na pele, porque a mãe da minha irmã biológica apareceu, né? E a minha mãe na época ficou com muitos ciúmes, né? Minha mãe falava, sua irmã vai sair de casa a qualquer momento, sua irmã vai abandonar a gente. É normal ter medo,
mas como a gente se posiciona diante do medo é que faz toda a diferença. Porque em nenhum momento que minha mãe apresentou medo, ela fechou a porta para minha irmã. Ela sempre deixou aberta. E aí, a gente teve a oportunidade, toda a nossa família, de conhecer, e a gente conhece a mãe biológica da minha irmã. E toda a origem da minha irmã, né? Eu converso com primos da minha irmã, que seguem tanto aqui na orientação como no Facebook. Por quê? Porque faz parte da vida da minha irmã. A minha irmã tem parte deles. Ah, são seus melhores amigos? Não. Eu não sei também se são os melhores amigos da minha irmã, mas são parte dela. E a gente precisa respeitar. E o E gostoso da incluir, né? E incluir. Sim. E o gostoso da minha família é que a minha mãe, ela conseguiu respeitar esse momento. E ela se permitiu também viver esse momento junto com a minha irmã. Porque eu conheço eu conheço histórias, né? Não é nem pais nem mães, são histórias. Um caso de uma mulher que ela descobriu que ela, com quase 42 anos, ela descobriu que era adotada pela funcionária da família. Detalhe, a funcionária da família ainda trabalhava na casa. Ela é filha, né? Ela tem, acho que, mais 4 irmãos e ninguém nunca tinha contado para ela. Quando ela descobriu, cá, ela assumiu. Faz, acho que 4 anos que ninguém sabe dela. Caramba. E aí, essa amiga minha perguntou para mim: Meu, por que você se dá tão bem e a minha irmã não se deu? Falei assim: fecha o olho. Aí eu falei assim: imagina você viver 40 anos da sua vida. Abre o olho. Agora imagina que tudo isso que você imaginou é mentira. Porque você tinha outro nome, você tinha outra família, você tinha outra história e nunca ninguém te contou. Aí ela começou a chorar. Eu falei: não chora, não é sua culpa. A gente tenta fazer na nossa família o melhor, mas nem sempre Sim. fazer o melhor é o melhor. O que a E gente além. precisa fazer agora é falar: olha, a gente errou. Como que a gente pode te ajudar? Né? Se permitir. A gente precisa se permitir a todo tempo a ter Porque. essas experiências. Porque assim, com certeza essa família achou que isso era o melhor, né? Não foi na maldade. Assim, é o que eu Não, falo sempre, tudo acaba sendo um ato de amor. Às vezes a pessoa acha que esconder também é um ato de amor. Então, todas essas partes envolvidas agora tem que lidar com isso. Né? Ela lidando com agora, sabendo uma verdade, a família lidando agora de uma outra forma. Quando a gente fala assim de adoção, né? Como você traz até em relação à sua mãe, a pessoa adotar não ali de um lugar de um vazio, querendo que alguém, que a criança ali preencha algo que é dela, porque é uma expectativa muito alta, né? Para uma criança. Imagina ela ter que dar conta de uma expectativa. Então, ter sempre esse, né, para não acontecer até essas coisas, esse esconder, esse medo de que um dia vai embora, é porque na verdade é uma expectativa muito alta em relação à, é, à adoção, é mais de um vazio do que de um servir. E se enxergar a adoção como um servir, né? Eu vou ajudar essa criança, eu vou prover para essa criança, eu vou educar essa criança, eu estou fazendo isso mais por ela até do que por si, né? e é bem isso que você falou é a mais pura realidade. Por quê? Porque geralmente as mães que vão adotar, por que elas procuram bebês? Porque elas não conseguiram ter os bebês dela. Então isso faz parte de uma origem familiar, de uma história familiar. Por quê? Porque lá atrás, e tem famílias que têm isso muito vivo, que mulheres que não são férteis na família não são boas esposas. Isso Então, é uma da dependendo. ancestralidade, né? Que a mulher tinha que Exatamente. estar ali, ter filhos, né? A prole, para a vida continuar. Exatamente. Então, assim, mas a gente precisa entender que
Uma criança adotada, ela precisa ter a sua origem respeitada. Isso se você adotar uma criança de 10, 12, 15 anos, ou se você adotar um bebê. Porque antes dele ir para sua família, ele já teve uma história, ele teve os dias dele. Então a gente precisa respeitar a origem. A ordem, né? A ordem de vida, né? E assim, essa criança tem uma linhagem familiar, ela tem toda uma origem que provavelmente ela vai demonstrar no seu temperamento. Porque a criança, o que ninguém sabe, a criança já nasce com 70% ali da sua personalidade. O resto ela desenvolve na convivência. Os 30%. Então, 70% é biológica, é da herança que ela teve ali durante os 9 meses de gestação. E a gente precisa respeitar isso, isso faz parte da criança. E não é colocar rótulos. Né? Tem muita gente que coloca rótulos nas crianças, principalmente adotadas. Ah, que você não sabe, essa criança aí não vai te amar, essa criança não vai fazer, essa criança vai te fazer mal. Ah, porque você já tem um filho, essa criança pode fazer mal pro seu filho, e não sei o que. Gente, uma criança, ela é uma criança. E ela precisa de orientação. A instrução incorreta para uma criança vai fazer ela fazer mal para o adulto, para uma criança, para qualquer pessoa, se a gente não souber instruir. Ou se a gente instruir essa criança para o mal. Agora, se a gente adota uma criança e traz a ela instruções, respeitando de onde ela veio, falando, mas agora a sua vida é diferente, a gente não desrespeita e a gente consegue colocar ela e falar, olha, eu tenho isso para te dar, você aceita? É uma nova história, é uma nova oportunidade, são novos passos, né? E, gente, é uma criança, ela consegue sim modificar os seus hábitos, até porque a criança muitas vezes ainda não cria seus hábitos inconscientes. E trazer essa convivência boa. E tem muita gente que não sabe, eu vou adotar. Muita gente fala, os mais velhinhos são revoltados. Gente, eles não são revoltados. Quando você se sente acuado, com medo, você vai ficar sorrindo para todo mundo, eles têm medo. Eles têm medo de ser rejeitado, eles têm medo de ficar sozinhos. E o que a gente faz quando a gente está com medo? A gente ataca. Isso é do ser humano. O ser humano, quando ele se sente acuado, quando ele se sente rejeitado, ele ataca. Ele ataca, né? Então a gente precisa entender que não existe isso. A gente precisa respeitar a origem das crianças, independente da idade delas, trazer elas e fazer a fusão da origem que você está trazendo para ela agora com a origem que foi trazida, né, pelos pais biológicos. Sim, colocar esses 4 pais, né? Essa família de origem e essa família que concordou com a vida e que criou, né? Que criou. Eu não gosto muito da palavra criou, mas... Eu não gosto muito do criou, mas assim, criou. Mas sim, é muito gostoso. Sim. Então, da minha parte, eu acho que era isso que eu queria contar, que eu queria falar. Me diz aí, mais alguma coisa que você queira falar agora? Assim, é muito gostoso falar, né? Eu sou uma pessoa que fala pra caramba. Mas assim, gente, é uma dica. Né? Se seu filho é adotado, ele tá se questionando, porque tem personalidade, crianças com personalidades questionadoras, observadoras. Então ela vai questionar, né? Cadê meu pai e minha mãe? Por que eu sou filho do coração? Enfim, as crianças, elas têm uma imaginação e nessa imaginação que a gente vê uma possibilidade, a criança vê 1 milhão. Então, além da imaginação, né? Essa questão mesmo pelo menos da forma que eu enxergo, assim, é que na alma dela ela sabe. Né? Eu não atendo criança, eu atendo adulto, então talvez até nesse ponto para o adulto é mais fácil ele compreender. Às vezes tem lá a dor ainda, mas a partir do momento que ele traz para a consciência, ele entende, é mais fácil caminhar, né, com essa força. Ele consegue receber mais fácil essa força.
A criança, ela já sente ali no coração dela, sabe de onde ela veio, mas às vezes ela não consegue muito bem explicar, né? Ou ela sabe, ela sente falta de algo, então eu acho que vai do adulto conduzir ela nisso, para ela incluir também os pais no coração, né? Exatamente. A criança tem memória, gente. A criança tem quanto? 1, 2, 3 anos? E assim, a gente lembra de coisas há 3 anos atrás. A criança com 3 anos, ela também lembra de coisas há 3 anos atrás. Porque é uma memória recente da criança. Mesmo que ela Agora, não sabe expressar, né? Mas ali exato, na vivência dela, ela sabe. exato. E aí, assim, a gente às vezes é difícil pensar lá na nossa infância. Mas a gente também consegue lembrar de coisas de 2 ou 3 anos atrás. Mas de 30 é muita coisa. A gente tem alguns insights que vêm muito fortes. Mas, nossa, eu lembro disso. Ou alguém comenta, e aí você Você busca lá, lembra, né? não, foi É. assim. Então a gente precisa entender que para a criança ainda é fresco essa memória de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Para a criança ainda é fresco. Nós que não conseguimos lembrar muitas vezes, né, da nossa idade, né, de 5 anos. Para a criança é fresco. Outra coisa que a gente precisa entender a criança, ela precisa falar e ela não sabe falar o que ela está sentindo. Porque até mesmo porque esses pensamentos complexos, a criança, eu tenho pais biológicos, mas você é meu pai agora, o que está acontecendo? Né? Esse pensamento mais composto para a criança é muito difícil. Ela sente falta, mas ela ainda não consegue entender, entendendo, valendo, né? Ainda é muito confuso. Então, quando a gente explica para ela que ela foi gerada na barriga de uma mamãe, que ela foi gerada pelo amor de um papai e uma mamãe, que deram ela e sente gratidão, porque esses pais permitiram que você fosse pai hoje, né? Então, sentir a gratidão e fazer com que ele entenda essa gratidão pela origem deles, né? Ah, vamos desenhar? O que você imagina? Né? Como você imagina? Isso tudo pode ser trazido para as crianças. Desenhos. Hoje tem livros, tá, gente? A literatura infantil tá maravilhosa. Hoje tem um livro, se eu não me engano, é da editora Cultura. E é uma linha que fala da adoção, do câncer, do luto, que trazem situações reais do nosso cotidiano para as crianças. E tem um que Que fala da legal. adoção. E tem um que fala da adoção, a Aninha chegou, é uma coisa assim. Que aí é a minha história, gente. Não é brincadeira. Mas ela é uma criança morena e ela é adotada, né? Por mais claros. E aí tem todo aquele preconceito. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso falar uma coisa de coração. Nunca perguntem para um pai se a criança tem traços diferentes, se ela é adotada. Porque eu passei por muito isso. Sua filha ela é adotada? Primeiro, gente, respeito tem limite, né? Se uma pessoa tá chamando a outra de mãe, né? Aquela pessoa é o quê? Daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Então, assim, não importa de onde essa criança veio. Boa tarde. Não Boa importa de onde essa tarde, pode criança amar. veio. Mas o que importa é que ela tem uma família, ela foi adotada e ela tem os seus pais. Independente, a gente tem aquela coisa de muito. Ai, mas é adotado? Não, gente, por favor, não perguntem. É constrangedor, né? E assim, eu sempre encarei com uma falta de respeito. Porque se eu chamo meus pais de pais, o que eles são meus? Né? Então não tem nem o que falar. A gente precisa parar com isso. De que É pais filho, né? É o filho, não importa. pode ser até de consideração, pode ser até o filho do vizinho que ela deixa, a mãe permite que chame de pai. Isso é uma relação entre a criança e aqueles adultos, né? Então,
o respeito também considera-se limitar-se às nossas perguntas. E respeitar a criança, porque às vezes a criança não sabe ainda o que é adotada, porque a criança muitas vezes sabe o que é filho do coração, filho escolhido, eu fui te buscar com amor. Os pais têm muito. Essa palavra adoção, ela traz para os pais, né, uma coisa muito pesada, porque a palavra adoção é uma palavra pesada. Né? Na nossa cultura, você falar, nossa, eu sou adotado com naturalidade, as pessoas criam aquela, nossa, mas você fala assim com tanta naturalidade, por quê? Porque a gente tem históricos, né, sociais, a roda lá da Fortuna, é da Fortuna? Que deixavam os bebês, sim, né? Então, assim, a gente roda alguma coisa. Que deixavam as crianças. A história da adoção, ela vem com muito peso. Vem né? pesada, Porque, exato. E aí os pais, muitas vezes, não falam para as crianças. A gente tem medo de falar o nome real daquela atitude, da parte do corpo, a palavra verdadeira para a criança. A gente distorce as palavras para as crianças. Então, toma cuidado que você vai falar perto de uma criança. Né? Adultos com adultos se entendem. Brincadeira, nem toda brincadeira é brincadeira para criança. A criança está construindo ali o seu conhecimento, está construindo a sua identidade. Então a gente precisa entender que essa parte da criança precisa ser respeitada, precisa ser preservada e ela precisa ter gratidão pela origem dela. Sim, é isso, assim, sendo um dos pais, sendo os dois pais, porque às vezes é um pouco mais comum, né? Pelo menos na minha vivência, assim, é mais comum. Muitas vezes o homem que vai embora e outro homem cria, mesmo ali tendo um nome de padrasto, mas que faz o papel do pai, e aí essa pessoa exclui o pai biológico do que, né, das duas partes. Mas é a mesma dinâmica, né? Olhar para esse pai biológico, ter um lugar para ele também, que deu a vida, da mesma forma quando é os dois, né? Acho que o mais importante, assim, é perceber tudo isso como um ato de amor, um ato de sim para a vida. E a vida é amor. Às vezes a gente conceitua o amor tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, o pai tem que ser assim. Se não é desse jeito, não tem amor. Então, se despir disso, né? E enxergar todas essas atitudes como amor e tudo que, né, as pessoas fazem, às vezes de uma forma que você olhando não considera ideal, mas mesmo dentro daquilo existe um ato de amor. Sim, o que acontece, eu falo muito na orientação, e eu trabalho muitas quebras, né, limitantes. Só que, se a gente for pensar, todas as crenças limitantes, elas nasceram na base social. A base social é a família. Então, a gente tem... Eu acho que a pior crença quando a gente fala de adoção é aquele arranjo ideal de família, né? Que é papai, mamãe, filhinho, e que o filhinho tem que vir do ventre, e que eu tenho que ter um filho saudável, e que eu não posso adotar. E tem tantas mulheres aí que têm o sonho de ser mãe, mas tem essa construção de família ideal tão construída, né? Que ela não vê oportunidade de adotar uma criança, né? Ela fica ali, frustrada nessa parte, por causa dessa crença de família ideal é você gerar uma criança. E nem sempre a família ideal é gerar uma criança, é a família ter duas mães, dois pais, ou a família ter uma mãe e um pai. O que faz o desenvolvimento saudável da criança é como os adultos se relacionam com essa criança e com a história dessa criança. Exatamente. Então não tem nada a ver. Gente, ó, eu fui adotada e aí tem bem aquela coisa, né? Eu reneguei o meu pai biológico, aí eu tive meu pai adotivo e tive meu padrasto. Então eu sempre falei, né, cara, eu tenho dois pais. E é engraçado que o meu pai biológico, ele sempre respeitou o meu padrasto. Por quê? Porque quando ele se separou da minha mãe, o meu padrasto era muito presente. Na minha vida, principalmente, mais do que da minha irmã.
eu era muito parceira do meu padrasto. E isso se inverteu ao longo da vida. No final, né, antes dele falecer, a minha irmã estava mais unida com ele, Aham. até pelo meu sobrinho, mas foi uma parte da nossa vida que eu mais agregando, mais adotando famílias. E assim, é muito gostoso e sempre teve esse respeito entre eles. E a gente sempre se sentiu muito bem em falar do meu pai né, que é o meu pai adotivo, pro meu pai dois, e do meu pai dois, que era o padrasto, pro meu pai um. Então essa coisa sempre foi muito maleável, muito respeitosa entre eles. Eles nunca se falaram, mas eles permitiam Sim, esse acesso, né? esse acesso, tinha esse acesso livre. Então é muito gostoso quando a gente consegue ter a conexão para falar sobre qualquer assunto. E a criança precisa disso, sendo adotada ou não sendo adotada. Ela precisa dessa conexão com os pais, até para compreender a nossa origem. A gente falou muito da origem aqui de crianças adotivas, mas hoje em dia a gente não tem mais o hábito de ouvir as histórias dos avós, de ouvir as histórias dos pais, né? A gente esconde muito, e isso faz toda a diferença, gente, na construção pessoal de uma criança e de um adolescente. Saber de onde eles E de vieram. todo mundo, né? Sim, de Claro que todo mundo. se você já cresce com isso, é muito mais fácil, né? Mas Sim. realmente tem muita importância você olhar lá, quanto mais você souber, claro que sim, não quer dizer se você não sabe, se você não consegue, mais, né? Que às vezes você não tem mais os avós vivos, enfim, os pais vivos, mas essa importância, né, de saber a sua origem, a Sim, porque história. exatamente, porque onde começa o processo de valorização, né? A autovalorização da criança e o valor à vida e ao que os pais propõem a ela e conseguem ali proporcionar a ela da nossa história. Se a gente não valoriza a nossa história, a gente não respeita quem somos, a gente não respeita de onde a gente veio. Então Sim, é tudo muito interligado. A sim, gente precisa trazer isso para as crianças, para os adolescentes, para os nossos dias a dias. Então, claro. conversem, falem sobre as origens, pergunte para os seus filhos, né? Da onde eles vieram, imaginar de onde eles vieram. Até mesmo os filhos Sentir. biológicos. Sentir. Você lembra como era na barriga da mamãe? Ah, você lembra quando você estava na. Enfim, você lembra? O que você lembra? Ah, sei lá. Eu tinha uma amiga, eu falei disso, agora eu lembrei dessa história. Ela tinha 4 aninhos e ela lembrava de um fato da vida dela que aconteceu com 2 anos. E ela falou assim: ai, pergunta lá. Eu falei: ah, ela não vai saber. Aí eu perguntei: vem cá, me conta isso. Como é que foi esse dia? Ela contou certinho. Foi um dia que aconteceu, aquele dia que, sabe, dá errado. E ela lembrava desse dia. Ela não lembrava com detalhes, porque era uma criança, gente. Mas ela falava assim: lembra que eu quebrei o relógio da mamãe? Ela lembrava o que ela tinha feito aquele dia. Todo mundo olhou assim, ó. E na verdade a história ela criança tinha quebrado o relógio Cuco, que era de herança da família lá. Tá. O relógio estava na família há 300 anos. E ela bateu e caiu, mas também já estava bambo, gente, já estava precisando de reforma. Mas ela lembrava que ela quebrava o relógio há anos atrás, quando ela começou a andar. Então, assim, vamos respeitar o que as crianças falam. Elas não têm a oralidade e nem o desenvolvimento cerebral para construir frases complexas. Mas, às vezes, as palavrinhas que elas falam ali, elas, com a sua ajuda, elas trazem a memória de fatos que elas viveram e de fatos que são significativos ainda para elas. Que faz toda Sim, a diferença, gente. com certeza. Com certeza. E é isso, e para os adultos a mesma coisa, né? É olhar Sim. para isso, sentir isso, saber as suas origens, ver que tudo que aconteceu no fundo
tinha ali um ato de amor, independente de como você foi criado, por quem você foi criado, da forma que isso aconteceu, sempre teve amor suficiente para que a vida continuasse e você chegasse aqui. Acho que isso é o essencial, né? E o mais importante, Exatamente. né? É muito gostoso, gente, é sério. É muito bom. Eu acho que mudou a minha forma até de ver a vida. Tá? Eu vou falar isso, já falei várias vezes aqui nessa live, não vou me cansar. E eu ainda descobri de onde vinha o meu medo da borboleta. Eu tinha pavor de borboleta. E eu descobri que vem vem desse processo de gestação e parto, né? Então, assim, gente, se vocês tiverem a oportunidade de olhar para a origem da vida de vocês, não desperdicem, porque a gente começa a entender alguns comportamentos, alguns medos, mas principalmente a gente consegue entender por que que às vezes a gente entra em ciclos que parecem que aprisionam a gente, né? Porque o quebra-cabeça ainda não está completo. Eu costumo falar na orientação que somos adultos fragmentados. Porque é verdade, a criação que a gente recebeu deixava as pecinhas caírem, né? Porque a gente tinha tantas. Ai, porque comportamento é isso, comportamento é aquilo, você tem que se comportar assim, você tem que fazer assim, senão assim é errado, senão. Que a gente foi perdendo a nossa essência e colocando caquinhos ali, né? A gente foi perdendo a Sim, nossa autenticidade para se transformar naquilo que os nossos pais quiseram, queriam. Então, a gente é fragmentado, sim. E quando a gente vai completando essas peças, a gente fala, cara, por isso que isso não dava certo, é. Olha isso que não. E aí, gente, não tem o que explicar assim. A gente manda todo dia. E eu falo que depois desse processo, eu sou uma nova pessoa. A gente começa a olhar para determinadas coisas com outros valores. A gente começa sim, a com certeza. valorizar outras coisas. E não é Sim. deixando de valorizar, não, o que a gente já valorizava. A gente é sempre agregando valores e princípios para a nossa vida. Inclusão, sempre incluindo, né? A Sempre incluir, constelação é verdade. bem isso mesmo, não exclui nada, tudo você inclui. Foi assim, você inclui. E aí agora você pode mudar e você inclui também, né? E assim a gente vai crescendo e vai mudando e é isso, se tornando mais inteiros, né? Como você Sim, diz, com tem os certeza. fragmentos ali, a gente vai se tornando seres mais inteiros, né? E com a nossa origem, a gente também se torna inteiro. Quando a gente para de excluir ali situações, pessoas, a gente vai se tornando cada vez mais inteiros. E é isso que dá força para a Exatamente. vida. Exatamente, cara. Eu queria agradecer, né? Primeiro, a oportunidade de estar aqui. E justamente é um assunto que foi muito gostoso falar, porque não É é. a sua prática, né? É como a gente Exatamente. falou, eu não tenho essa vivência. E quando você me mandou lá o áudio, você me contou, né, que você tinha percebido algumas coisas referente ao seu pai, é um outro olhar, é um olhar que eu nunca vou ter. Sim, Então, foi muito bom, assim, ver isso na prática, sabe? Uma pessoa que viveu e vive isso e conseguiu, né? Conseguiu incluir e ter um lugar para cada uma dessas pessoas aí, para o pai, para a mãe, para sua família de origem, no seu coração, né? E trabalhando isso agora com crianças, né? Então, outros casos que apareçam é muito bonito, né? Bonito de ver você, ver a sua mudança e ver a sua transformação na prática mesmo, na sua vivência. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui comigo, ter participado da live. Foi um prazer. eu que adorei. Foi um papo tão gostoso. Gente, Foi uma delícia. é tão gostoso falar de uma coisa que a orientação e falar de educação e falar da relação entre pais e filhos, para mim, é tão gostoso. E Foi uma falar da delícia. minha, gente, que vem sofrendo assim transformações e só para melhor, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, porque você vê que toda a sua mudança, né, ela transforma mesmo a conexão familiar, que é o que eu falo na orientação. Ela transforma a nossa convivência, ela transforma o nosso olhar, nossa percepção. Com Então não é certeza. só,
eu proponho para os outros. Não, eu vivo também toda essa transformação. É muito gostoso. Foi um Sim. prazer estar aqui, poder trazer tudo isso. Eu De que coração agradeço, aberto. tá? Passa o seu Instagram, se alguém quiser te seguir lá, te fazer perguntas referente à educação, né? A sua área não é muito a minha área da educação, mas passa o seu Instagram, seu contato. Gente, quem quiser procurar na orientação, eu falo sobre transformação do educar pela conexão. É possível a gente educar as crianças com mais conexão, menos punições, tá? Meu Instagram é @nicolezuen, @conexão. Então, quem quiser seguir, quem tiver alguma dúvida, até mesmo de trazer essa conexão. Eu sou adotada, eu perdi essa conexão com os meus pais. É um caso reverso, né? De filho para pai, de pai para filho, mas a gente pode sim, porque a gente precisa entender a origem que traz aquele comportamento, né? E falar de família, falar de educação, é falar do que a gente vive diariamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser saber sobre alguma dificuldade na convivência familiar, na relação com os filhos, com os pais, fiquem à vontade, terei o maior prazer de falar com vocês. Tá? Muito Sim, obrigada pelo convite, foi imagina, eu que maravilhoso. agradeço, foi uma delícia. E vamos marcar mais, né? Vamos Com conversar, certeza, bater mais papos por aí, com tá bom? certeza. Um beijo. Brigadão, beijo. Fiquem bem a todos, obrigada a Tchau, todos. gente. Muito Tchau, obrigada e gente. até. Até.